Fala galera, canal Tudo aqui de novo na área. E no Analisando a Letra de hoje, uma outra homenagem ao Aldir Blanc, o Bêbado e a Equilibrista. Então, roda a vinheta. Então, algum tempo atrás eu fiz uma análise em texto, alguns anos atrás eu fiz uma análise em texto lá no site do Bêbado Equilibrista, e é uma análise bem legal, a galera gosta bastante, tem muito acesso, inclusive acesso até de fora do país, e eu percebi que eu nunca fiz esse material em vídeo, que talvez possa ser um material interessante que atinja um outro tipo, a galera que gosta de consumir outro tipo de conteúdo, que não seja em texto, e que possa agregar de alguma forma aí para vocês, no conhecimento de vocês ou coisa do tipo. Aproveitando que essa semana o Aldir Blanc acabou falecendo, e também já é uma forma de prestar uma homenagem aí para um dos compositores dessa belíssima canção, que é o Bêbado Equilibrista. Bêbado Equilibrista, ok? Já vou pedir para vocês deixarem um joinha aí, se inscrever aqui no canal. Se estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, vai lá também no canal do YouTube, porque tem bastante conteúdo legal lá e nem todos os conteúdos aparecem aqui no Instagram. Se for pelo Instagram também, deixa um joinha aí, um comentário, e compartilha aí com os amigos se gostou, e com os inimigos se não gostou. Tudo bem? Bom, o primeiro verso da música, o Caía a Tarde Feito Viaduto. Final dos anos 50 e o início dos anos 60 é um ano onde o Brasil dava tudo muito certo pro Brasil, né? Foi mais ou menos nesse período que surgiu a Bossa Nova, os movimentos brasileiros que dominou o mundo aí, inclusive até hoje é bastante reconhecido. Surgiu também, foi ali a primeira vez que o Brasil conseguiu também um título mundial no futebol. Nessa época também que a Maria Esther Bueno ganhou o título mundial, né, no tênis. Aconteceu diversas coisas ali bem marcantes. Era uma época onde tudo dava muito certo pro Brasil, assim. E logo em 64 veio, né, o regime militar. Então, esse caía à tarde quer dizer isso, que a gente vive um dia claro, um dia bonito, claro, e estava chegando a escuridão, estava caindo à tarde, a gente estava entrando no período noturno, período de escuridão, período de trevas. Os viadutos, ele faz menção a 2 viadutos que caíram em 71 durante a sua construção. Um foi no Rio de Janeiro, que é o elevado Paulo de Frontin. Ele caiu durante sua construção e matou bastante gente, operários que estavam ali trampando. O outro foi um pavilhão que caiu em BH, que era projetado pelo Oscar Niemeyer. Essas obras, esse conjunto de obras, ele fazia parte de uma coisa que a gente chamava o milagre econômico naquela época. O milagre econômico era uma série de medidas, e que nessas medidas incluíam um pacote de construção para enaltecer o Brasil e passar aquela sensação dos velhos tempos, dos anos 50, dos anos 60, que era o tempo de glória ali do Brasil. O milagre econômico ele tinha a ver com isso, algumas obras e algumas medidas para voltar essa empolgação na galera. Tanto que a gente sabe até hoje que a Copa de 70, que o Brasil também veio ganhar, ele foi usado bastante pelo governo como forma de mostrar um Brasil legal, um Brasil que estava dando certo, né? Então, esses conjuntos, essas obras faziam parte desse milagre econômico. Então, quando esses viadutos caíram, quando essas obras caíram matando gente, foi uma coisa muito obscura, havia muita repressão, a maioria das mídias era a favor do governo, então a gente não conseguia saber muito bem quantas pessoas morreram. Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram nesses acidentes, ficou uma coisa meio que abafada pelo regime, para não causar uma má impressão, já que era o contrário do que eles queriam fazer, que era, enfim, causar uma boa impressão. Então o primeiro verso fala sobre isso, ele faz um paralelo ali, né, entre o dia e a noite, com esse período sombrio que estava entrando. Depois ele fala, me lembrou Carlitos, e um bêbado trajando luto. É bem legal também esse trocadilho que ele faz, um bêbado, né, um bêbado fala coisas sem sentido, uma pessoa sem controle, né, sem muita noção. Então, uma pessoa muito sem noção trajando luto, que quer muito. Eu entendo que ele quer falar sobre essa repressão, sobre os viadutos caíram e as pessoas não conseguem falar, né? As pessoas de luto, os familiares, não conseguem falar que morreram pessoas ali, o que aconteceu, por que o viaduto caiu, quem são as pessoas afetadas, porque estava meio que sendo abafado, então a pessoa parece que é um bêbado. Quem fala disso é louco, né? Tem uma pessoa sozinha falando lá, uma coisa que não faz muito sentido, porque não saiu no jornal, não saiu em nenhum lugar, então não faz muito sentido. É um bêbado trajando luto.
Me lembrou Carlitos. Carlitos é um personagem muito icônico do Charlie Chaplin, né? Tá até aqui nessa estampa. Que era um andarilho muito elegante. Que apesar de ser um andarilho, ele era muito educado, muito elegante. Ele andava com um chapéu coco. É o personagem mais famoso do Charlie Chaplin, né? No verso número 4, aí vem um trocadilho que eu acho bem bonito também. O verso inteiro é e a lua, tal qual a dona do bordel, pedia em cada estrela fria um brilho de aluguel. Para quem não sabe, a maioria das pessoas devem saber, mas se você não sabe, a lua, ela, apesar de ser muito bonita, ela não tem a luz própria, né? A lua reflete a luz do sol. Vê se eu consigo dar um exemplo aqui bem rápido. Imagine aí que o seu olho é o sol. Imagine que isso aqui é a Terra. Ela não é plana, tá? Então, se o seu olho tá batendo aqui, é o sol, né? Tá iluminando. Aqui tá de dia e aqui atrás tá de noite. E imagine que isso aqui é a lua. Então você é o sol, sua luz está batendo aqui, e aqui quem está de noite aqui, ó, tá vendo a lua brilhando aqui, acha que é a luz da lua, mas não é a luz da lua, tá? É só a luz do sol refletindo aqui. Ok? Então ele usa esse trocadilho, que a gente acha a lua muito bonita. Então a lua, tal qual a dona do bordel, pedir em cada estrela guia um brilho de aluguel. Então, a dona do bordel, apesar das pessoas ir lá buscar prazer e gostar do bordel, a dona do bordel ela não tem brilho, né? Ela usa o brilho das outras pessoas para poder proporcionar prazer, assim como a lua que não tem brilho e usa a luz do sol para proporcionar prazer para quem vê a lua. Eu acho muito bonito, né? Esse verso, esse trocadilho, eu acho incrível, assim, muito bonito mesmo, assim, essa analogia. E nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas, que sufoco. Mata-borrão, para quem não sabe, antigamente se usava caneta com tinta, né? Tinteiro, você colocava a caneta lá no tinteiro e escrevia. E aí tinha um negócio que era tipo um carimbo, assim, um carimbo com papel, que é para você passava assim para enxugar o excesso de tinta ali no papel para não borrar. Isso era o mata-borrão, que também é o apelido que eles davam na época pro DOI-CODE. DOI-CODE era o Centro de Inteligência lá da ditadura. Destacamento de Operações e Informações ou Centro de Operações de Defesa Interna. Hoje em dia é mais ou menos equivalente a BIM, ok? Institucionalmente que eu tô falando isso. Porém, era lá que eles levavam a galera pra torturar e fazer barbárie, fazer aquelas palhaçadas todas que todo mundo já sabe. Então, mata-borrão era o apelido que eles davam para o DOI-CODE. E nuvens, então, quer dizer que, as pessoas que morreram no DOI-CODE... Acho que vai acabar a bateria, peraí. Então, em nuvens, quer dizer nuvens, céu, né? Pessoas que foram pro céu, morreram no DOI-CODE. Nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas, que sufoco. Pessoas que foram torturadas lá no DOI-CODE e hoje estão no céu enxugando as suas manchas, não sofrendo mais, né? Eu entendo que seja dessa forma. Bem pesado esse verso, né? O louco, o bêbado com chapéu coco, que é o Carlitos de novo, né? Fazia reverências mil à noite do Brasil. Então ele faz mais ou menos uma síntese de todo esse verso aí. As noites do Brasil, quer dizer que a noite chegou, o período sombrio, e o bêbado com o chapéu coco fazia reverências mil à noite do Brasil. À noite, tempos escuros e coisa do tipo. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio. Enfio era um colunista, cartunista, que era irmão do famoso Betinho, que ele era um sociólogo e era um ativista de direitos humanos. Então o pessoal foi bem rígido com o Betinho e ele acabou sendo exilado, e por isso que eles estavam falando que queria a volta do irmão do Enfio. Ele virou um personagem bem icônico na época da ditadura, porque o Enfio era um cartunista que tinha umas sátiras bem legais nos jornais, assim, como dando umas cutucadas no regime. Então ele era uma figura bem marcante ali na época da ditadura militar, ou regime militar, como você queira chamar. E com tanta gente que partiu no rabo de foguete, então vários exilados, todo mundo sabe de diversos exilados, que a maioria que a gente conhece são artistas, né, mas houve muitos outros exilados, né, e os que mais pesavam eram os políticos, né, adversários políticos, pessoas de oposição. Então a liberdade política era basicamente nula, inexistente, e então isso era o que mais pesava assim na questão de país em si. Você ter oposição exilada é bem complicado, né? Você não pode ter divergências de ideias, ainda mais de ideia política
não é uma coisa muito agradável. Então aí já emenda no segundo verso, né, que é chora a nossa pátria mãe gentil, justamente essa questão política, né, você ter que exilar adversários políticos e coisa e tal. Choram Marias e Clarices. Maria era, aliás, Clarice era a mulher do famoso Herzog. Toda vez que a gente fala de ditadura, vem sempre aquelas fotos, né, do Herzog enforcado e tal. São até imagens pesadas, nem vou botar aqui. Mas vocês sabem do que eu estou falando, se não sabe, digita aí. Que é o jornalista Vladimir Herzog enforcado, morto, na sala lá do DOI-CODE. E eles falam que ele se suicidou, mas na verdade foi feito um inquérito e viu que na verdade aquele enforcamento foi forjado, né? Ele morreu antes, ele tinha escoriação de espancamento, essas coisas e tal, e simularam aquele enforcamento para poder falar que ele se matou, quando na verdade ele foi torturado até a morte. Então Clarice era mulher do Herzog, então ele fala Clarices, né? Mulheres de torturados, ele quer dizer, né? E Marias, também fala Marias no plural. Maria, por sua vez, ela era mulher de um metalúrgico chamado Manuel Fiel Filho. Ele foi também torturado até a morte, sendo acusado de fazer participação do Partido Comunista e tal, aquele negócio de teoria comunista querendo tomar posse do país. Só que na verdade a única coisa que ele tinha feito foi pego lendo no jornal A Voz Operária. Então foi confundido lá e levaram e mataram, e a mulher dele era a Maria. Então Marias e Clarices é todo mundo que teve um familiar morto, assim, né? Morto, torturado ou reprimido pelo regime militar. Então Marias e Clarices ele usa também no plural, que mais uma vez é fantástico, né? Assim, a forma poética de falar as coisas, né? Que bonito, cara. Muito bonito mesmo. No Solo do Brasil, aí ele faz uma antologia com hino. E também esse verso é bem legal, porque ele também usa essas coisas de eufemismo, né? Aquelas pessoas que falam muito de patriotismo, de bandeira, essas coisas assim. Não que ser patriota seja uma coisa seja coisa ruim. Aliás, eu sou extremamente patriota. Mas você vê que tem uma coisa diferente, né? Ele é um patriotismo mais agressivo. Ele usa o patriotismo para justificar algumas atitudes que não sejam muito corretas. Então, sempre quando tiver um discurso muito patriota em jogo para justificar algumas outras coisas, abre o olho, porque é uma coisa bem suspeita. A maioria das coisas que existiram no país de barbárie, que envolveu muitas mortes e repressão, coisa e tal, geralmente tá disfarçado por esse patriotismo em exacerbo, né? Então fique muito esperto com isso. Então a música ele usa, né? Principalmente nesse verso, citando Indo, citando Pátria, esse patriotismo em exacerbo. Aí ele fala, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Esse verso ele passa uma mensagem de esperança mesmo, né? Assim, que um dia esse período vai passar, de tranquilidade, que essas coisas vão acabar, que só através da luta que a gente vai conseguir mudar essa situação, né? É uma palavra de alento. E aí tem o último verso, né? Que é dança na corda bamba de sombrinha, quem cada passo dessa linha pode se machucar, asa, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Muito provavelmente essa parte toda tá fazendo de novo um paralelo entre uma história muito famosa, uma história brasileira muito famosa do século XX, do início do século XX, que é a história do músico Zequinha de Abreu. Muito provavelmente você não deve conhecer o Zequinha de Abreu, mas você deve conhecer a música mais famosa dele, que é o Tico Tico do Fubá. O Tico Tico. A história é que o Zequinha de Abreu conheceu uma trapezista, se apaixonou por uma trapezista e fez uma música para ela, uma valsa chamada A Branca. Inclusive essa valsa é lindíssima. Sugiro você ouvir um pouco depois se você não conhece. E ele se apaixonou por essa trapezista e largou da sua esposa e foi atrás da caravana circense por causa dessa trapezista. Acabou tendo uma desilusão amorosa, voltou para a sua cidade, voltou com a sua esposa e viveu uma vida deprimida, tocando em carnavais a sua marchinha Tico Tico no Fubá. Até que um dia ele estava tocando, no final da vida, ele estava tocando lá num teatro, num salão, tocando, e entrou a trapezista com o marido dela. Nesse exato momento ele parou de tocar a música que ele estava tocando e começou a tocar a música que ele fez para ela, A Branca.
a mulher ficou emocionada e foi falar com o Zequinha, só que ele fugiu correndo pelos fundos lá do teatro, do salão, e a mulher foi atrás dele e acabou tendo um infarto e morreu nos braços da sua amada. Então esse verso muito provavelmente fala sobre essa história bem popular do Brasil no início do século XX, que é isso, né? Que é um artista, quanto mais ele se alimenta nessa corda, né? Que seria quanto mais ele anda na corda da trapezista ali, ele pode se machucar, ele acaba se machucando, mas a gente sabe que mesmo machucado ele faz isso porque ele é um artista e o show de todo artista tem que continuar. Então ele faz um paralelo entre essa história do Zequinha de Abreu com os artistas da época do regime militar, que eles lutavam, passavam suas mensagens através de músicas, e muitas vezes essas coisas acabavam sofrendo represálias, sofrendo problemas por aquilo, mas no final das contas eles tinham que fazer aquilo porque o show de todo artista tem que continuar. Bom, gente, esse foi a análise do Bíblia Equilibrista. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse lá no vídeo do Guia Básico do Aldir Blanc, as músicas do Aldir Blanc são muito carregadas de história brasileira e cultura, né? A cultura, a gente acaba aprendendo muito sobre a história do Brasil através das músicas do Aldir Blanc, uma coisa que me fascina muito, muito mesmo, e por isso que Aldir Blanc, eu fiquei muito sentido com a morte dele, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito bem, se eu deixei alguma coisa de fora, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma coisa para dizer, alguma coisa para adicionar ou coisa do tipo, alguma coisa para ratificar também, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, deixar o seu joinha, porque isso ajuda a gente a divulgar o universo dos músicos, e também compartilhar com seus amigos, e se você não gostou, compartilhe com os inimigos, porque de qualquer forma você acaba ajudando a gente. Um beijo, até a próxima. Se você também gostou dessa camiseta aqui, o Bíblia Equilibrista, vai lá na nossa loja, na Discoteque Store, que o pessoal gosta bastante dessa camiseta, e também tem baby look, vários tamanhos. Muito bem, galera, um beijo, até a próxima, tchau!